Muito bem, às 10 horas e 7 minutos, nós detalhamos há pouco, aqui na Rádio Jornal, né, as obras, anúncios que foram trazidos na última ou no último sábado aqui em Caruaru, por conta do aniversário da cidade. Nós tivemos anúncios referentes à Caixa Econômica Federal, com Minha Casa Minha Vida, a entrega da estação criativa ali no centro da cidade, né, com a participação, inclusive, de diversas autoridades, e também tivemos em Caruaru o anúncio de uma série de obras que irão implementar uma transformação no abastecimento de água em diversas localidades. Eu fiz questão de ficar com a lista aqui aberta, porque como são muitas localidades, nessa conversa aqui que eu terei com o Antônio Freire. O Antônio Freire é o gestor atual aqui da Compesa em Caruaru, deixa eu dizer o nome certinho, né, do cargo, da função, é gerente de negócios da Compesa aqui em Caruaru. Seja bem-vindo aqui à Rádio Jornal, prazer recebê-lo, muito bom dia. Bom dia, agradecer à população de Caruaru que nos escuta aqui pela Rádio Jornal, agradecer ao Sistema TV Jornal que nos abre esse espaço aqui para a gente debater sobre recursos hídricos, abastecimento de água, que é um tema tão especial para a cidade de Caruaru. O que o governo trouxe no sábado foi um investimento de 50 milhões e 600 mil reais. É um investimento considerável para qualquer setor, também é para o setor de abastecimento de água. E o que mais me chamou a atenção foi essa possibilidade aqui de que 17 bairros da cidade passarão a não ter mais, melhor dizendo, racionamento de água. É uma série aqui de bairros, eu já trouxe, né, no programa, mas eu vou só reprisar aqui. Seriam eles Boa Vista, Xique-Xique, Alto do Moura, Luiz Bezerra Torres, Bairro Kennedy, Distrito Industrial, Vila Andorinha, Caiucá, Maria Auxiliadora, José Carlos de Oliveira, João Mota, Jardim Boa Vista, Nova Caruaru, Panorama, Vila Padrinácio, Sítio Cipó e Nina Liberato. E, Antônio, boa parte dessas localidades aqui, eles já passaram recentemente, inclusive, por problemas. Eu acho que o Xique-Xique talvez seja um dos mais evidentes destes, né, que a gente recebe aqui. Eu acho que boa parte das reclamações, está chegando num pedaço, não chega no outro, teve aquela obra que foi feita na entrada do bairro. Mas, primeiro, antes da gente destacar ponto a ponto, bairro a bairro, queria que você falasse um pouquinho desse investimento, não apenas deste que a gente está destacando agora, mas do geral, para depois a gente ir pincelando eles, nesse investimento aí de 50 milhões de reais. Perfeito. No dia 18 de maio, aniversário de Caruaru, né, 167 anos de Caruaru, tivemos esse anúncio de mais de 50 milhões e 600 mil, para beneficiar 200 mil habitantes da cidade de Caruaru. E aí é importante a gente tocar em dois pontos do que representa isso, né? A população, quando vê o investimento disso, acha que é para um longo período. E muitas dessas obras, né, o pedido do governo do estado, da alta direção da Compesa, o presidente Alex, foi que a gente trouxesse projetos para execução já este ano. Então, todos esses projetos anunciados, eles são projetos que a gente costuma dizer que não foram feitos só no escritório. Nós visitamos essas localidades, todas as localidades foram visitadas, nós sabemos das dificuldades que tem lá, e a gente trouxe projetos que já estão maduros. Então, quando a gente fala de Sítio Torres, por exemplo, licitação já ocorreu do Sítio Torres, a gente está iniciando a obra em 60 dias. Copacabana, a licitação vai ocorrer já agora no mês de junho. Contêineres Rafael, a gente já inicia agora também em junho a obra. Essa parte da Zona Oeste, que vai até o Xique-Xique, ela está num projeto na parte final e a licitação ocorre em 90 dias. Então é uma maturidade de projeto muito grande, projeto feito na rua, né, um projeto que a gente visita cada localidade para entender os problemas dali, e também são projetos muito mais maduros. Então a gente também não está, e a gente está sendo democrático, a gente está pegando a zona rural lá de Serra Verde, indo até a Zona Oeste, tem obras também no bairro Universitário, que é um bairro mais nobre, mas também tem área como, por exemplo, Copacabana ou a Milson Afonso, que a gente entregou sábado. Então, o que a gente precisa dizer é isso, né? Os projetos são muito mais maduros, são projetos execuíveis, essa é a nossa maior demanda, são projetos que o objetivo principal é levar água à vida dessas pessoas. Muitas dessas pessoas não tinham acesso à água potável, como, por exemplo, Sítio Torres e Serra Verde não têm acesso à água potável. Ele passa a ter a partir dessa obra. Rafael, por exemplo, a gente vai debater com mais detalhes aqui, sim, mas Rafael é uma melhoria do abastecimento que é tão criticado para lá. E aí a gente também tem um outro cenário. O primeiro é esse, o nível desses projetos são projetos execuíveis, democráticos, para atender todos os bairros da cidade, praticamente todos os bairros da cidade, e que são projetos de curto prazo, né? Todos para iniciar no máximo em 90 dias, ou a licitação ou a obra propriamente dita.
O segundo, para que a população entenda o que representa 50 milhões de reais, se a gente fizer uma conta muito simples, 50 milhões de reais, 50,6 milhões de reais para 200 mil habitantes beneficiados. Isso vai dar uma conta aí de R$ 253 reais por cada habitante beneficiado. Isso representa, né? Recentemente o Instituto Trata Brasil, que é o instituto que monitora o saneamento do país, ele divulgou um ranking que as 20 maiores cidades, as 20 cidades com maior nível de investimento, tem uma média de R$ 207 reais. Então, Caruaru, só com a obra anunciada sábado, ele já configura com um nível de investimento maior do que as 20 melhores cidades. Se a gente comparar com as capitais, né, todas as capitais do país, das 27 capitais, inclusive do Distrito Federal, a gente só vai perder para São Paulo e Cuiabá. Todas as outras têm um nível de investimento muito menor. Então, isso só com a obra que a governadora anunciou sábado. A gente tem outras obras em Caruaru ocorrendo em simultâneo, que não foi a pauta do sábado. Mas, por exemplo, a Adutora do Agreste, só no trecho que está ocorrendo aqui em Caruaru, são investidos 92 milhões de reais. E a gente não está nem fazendo essa conta. Se a gente fizer, a gente ultrapassa muito mais. Então, eu acho que é um cenário positivo para Caruaru por tudo isso, né? O nível de maturidade dos projetos, o nível de entrega que vai ter para a população, o nível de recurso coloca Caruaru num destaque não só em Pernambuco, mas do país, na parte de saneamento. Obviamente que tudo isso já foi feita a parte de recurso, que é a parte mais difícil, e agora é realmente tocar essas obras, e aí a gente tem que ser uma locomotiva para tocar tantas obras difíceis, ao mesmo tempo, e o benefício a população sinta logo em sequência quando terminar essas obras. Tom, deixa eu voltar aqui para o começo, né, para o início, que é essa água da Adutora do Agreste se lembrou agora. Para distribuir essa água para essas pessoas, para chegar com essa mudança de sair de 6 por 6, em alguns locais de 3 por 23 para 6 por 6, no caso aqui de 6 por 6 para água 24 horas, outros locais uma vazão de 8 litros por segundo para 18 litros por segundo. Enfim, isso aqui é tudo que foi anunciado no último sábado, além dessas outras informações que já haviam sido passadas. É claro que precisa de água. Eu só posso distribuir alguma coisa se eu tiver. Eu não posso distribuir feijão se eu não tiver feijão, se eu tiver arroz. Eu não vou poder. Então, para a Compesa distribuir a água, ela precisa ter água. Então, a água está chegando. A grande pergunta e o grande questionamento, eu vou utilizar uma fala da Câmara de Vereadores de Caruaru, que foi do vereador Maurício Caruaru. Ele disse o seguinte: tudo que vier a ser informado em relação a melhorias de abastecimento de água em Caruaru tem que levar em conta o tratamento desta água, né? As estações de tratamento. De todos esses investimentos trazidos no sábado e outros que foram informados, eu não percebi, e se existe, aí o senhor tem a possibilidade de falar, investimento em tratamento de água. Então, a água está chegando, mas as nossas estações de tratamento já estariam com a sua capacidade ou próxima da totalidade ou já na totalidade. Então, como ter água tratada para ampliar dessa forma o abastecimento, como foi informado no último sábado? E o vereador disse que Caruaru não teria essa capacidade, por isso que eu estou puxando a fala dele. Infelizmente, não condiz com a realidade, e aí eu falo com muita propriedade. Eu sou engenheiro químico de formação, entrei na Compesa como engenheiro químico, né? Desenvolvi toda uma carreira dentro da Compesa, já projetei diversas estações, já fiz reformas em diversas outras. Então, quando eu estou falando aqui, eu não falo somente como gerente de negócios, mas sim também como engenheiro de formação. Caruaru tem sim estações de tratamento, e o que precisava a gente já iniciou. Então, Caruaru hoje tem 3 grandes estações, vamos desconsiderar as estações de menor porte, que é a Taquara. Só a Eta Petrópolis tem capacidade de 1.000 litros por segundo. Eta Salgado tem capacidade de 500 litros por segundo, só aí já dá 1.500. E a Compesa, obviamente com o governo estadual, está construindo a Eta Bela Vista, ali no Encanto da Serra, de mais 200 litros por segundo, dá 1.700. Então, Caruaru já tem hoje estação de tratamento que suporta a sua capacidade, né? Desconheço. E aí, mais uma vez, a Compesa não está aqui jogando dados com os projetos. Pelo contrário, todas as reuniões internas que fazemos, e são muitas, o maior pedido, o maior objetivo é que as obras sejam para levar água e qualidade de vida à população. E que todos os critérios, todos os parâmetros que precisem ser alterados, sejam alterados ainda na fase de projeto. Então, a estação de tratamento está sendo estudado, não é gargalo para Caruaru, e o que era, a gente já está construindo. A Eta Bela Vista ela já está em fase de construção, já está em terraplanagem, e o assentamento das estações vai ocorrer aos próximos meses. Então, essa parte de tratamento de água para Caruaru é um assunto superado. Não creio que essa é a dificuldade. Poderia ser outras dificuldades que a gente já está tratando aqui. Quando você fala, por exemplo, que é a Zona Oeste de Caruaru, e aí quando a gente fala de Zona Oeste,
não é um termo que a população usa muito em Caruaru. É verdade, aqui mas não se conhece muito o leste, né, não. Mas é do sítio Cipó até a última casa do Xique-Xique. É mais fácil. As pessoas entendem assim. Se a gente trata isso, aí sim é verdade. A Compesa precisa melhorar as tubulações que abastecem do sítio Cipó até a última casa do Xique-Xique, vire a realidade que você acaba de comentar aqui, diversas reclamações. Esses setores, como é que é abastecido hoje, por exemplo, a comunidade do Xique-Xique? Para ter ideia, só no mês de maio, a Compesa atendeu mais de 500 pedidos de falta de água no Xique-Xique, todos já encerrados. Né? A comunidade do Xique-Xique, os ouvintes que estão aqui nos escutando, pode relatar a melhoria entre o mês de abril e o mês de maio. Né? A Compesa fez uma força-tarefa de diversos pontos. Houve um pico, já trazendo aqui o testemunho, houve um pico de reclamação muito grande, eu acho que no final do mês de abril para o começo do mês de maio, mas foi um pico mesmo de reclamação, foram todos os dias aqui, uma série de reclamações, e depois diminuiu muito. Quando diminui, é que a gente sabe que o problema ou foi resolvido ou está sendo resolvido. As pessoas reclamam mesmo quando está ruim. Claro, faz parte, e nós como os prestadores de serviços públicos, né, o nome já diz, né, a gente precisa atender a população, e qualquer reclamação que tiver, é dever da gente. Inclusive, nesse caso, Xique-Xique e Andorinha, foi feita uma força-tarefa muito grande para a gente atender. Para a população entender qual foi o motivo da falta de água lá no Xique-Xique. Tivemos um período ali no começo de abril de 3 transformadores que sofreram pane elétrica no sistema Jucazinho, o Compesa investiu mais de 4 milhões de reais e recuperou. Com isso, a gente passou 15 dias com a vazão reduzida, o problema já resolvido. Logo em seguida, a Compesa fez uma melhoria na rua Pedro Guarda, ali no bairro do Afonsinho, que ali está a tubulação que leva água ao Xique-Xique. Então a Compesa já corrigiu isso. Então, a curto prazo, a gente já solucionou um problema. Diversas manutenções, fizemos uma manutenção ali na elevatória, que leva água da Boa Vista para o Xique-Xique, por isso a população percebeu essa melhora do serviço. Xique-Xique está rodando, o calendário de lá era até dia 2, está rodando até hoje, que é dia 20. Então nós estendemos o calendário por muito mais tempo, para que a população de lá realmente tivesse acesso à água. E aí a gente conseguiu atender as 3 etapas de Xique-Xique, Andorinha e outras áreas ali ao redor. No Boa Vista, por exemplo, Jardim Boa Vista 1 e 2, a gente está com água praticamente 24 horas. Diversas ruas ali têm água 24 horas. Essa é a realidade. Então, muito, quando a população nos cobra com todo dever, tem que realmente fazer a cobrança, é saber que a gente também já está entregando. Não são promessas vazias. Reitero o que eu disse no início. Todos os projetos, eles são muito validados antes da gente divulgar na rua. Então, o que está ocorrendo com essa obra que vai levar água até o Xique-Xique, do sítio Cipó até Xique-Xique, isso é para médio prazo. 90 dias começam essas obras, né? 120 dias começam essas obras. Porém, a gente já teve ações a curto prazo, que a população precisa de água hoje, não é só daqui a 120 dias. Então, a Compesa trabalha nisso, no curto, mas também no médio prazo. A gente não está jogando dado aqui ou trabalhando na sorte. Está trabalhando com planejamento e caráter técnico. Eu não vou perder o tema ainda da distribuição, porque eu lembro de uma fala, de uma conversa que a gente teve com o Almir Cirilo aqui, ele falava das necessidades de obras internas na cidade, né? Mas eu não quero perder esse foco só para reforçar o que o senhor falou agora. Em relação à demanda das pessoas, uma demanda que chega sempre aqui é a questão do carro-pipa. Quando está com falta de água, as pessoas alegam, primeiro, que há uma demora muito grande para o atendimento, aparentemente há uma fila, estou trazendo aqui o relato das pessoas e acaba demorando para chegar. E outra situação, quando chega, vou dar um exemplo prático, chegaria na minha casa, mas não está faltando água só na minha casa, está faltando água na minha casa, na do vizinho, na rua, num determinado setor. E a água, quando é pedida, ela geralmente é entregue só na casa que foi direcionado o caminhão-pipa e o carro vai embora com mais água. A reclamação das pessoas é se poderia haver, claro, uma velocidade maior nessa entrega e se, chegando a água, não poderia ser ofertada para as pessoas de toda aquela localidade que estão com a mesma falta de água do que a casa que foi angariada ali, que recebeu o benefício. Perfeito, vamos lá. Sobre solicitação de carro-pipa, né? Semana passada eu completei 70 dias à frente aqui da gerência de negócios, e aí um trabalho que a gente fez sobre os carros-pipas para dar mais celeridade a isso. O que a gente pede? Só 2 coisas à população que solicita carro-pipa. Que a solicitação seja pelo titular da conta, devido à Lei Geral de Proteção de Dados. E o segundo é que o imóvel esteja sem débito. Só esses 2. Quando o cliente solicita, a gente tem um prazo de até 5 dias para atender. Hoje, nós atendemos com 3 dias. O que é que ocorre? O morador, 3 dias para ele estar com falta de água, é um tempo muito grande. Então, sim, a gente pede só um planejamento. Se você é ali que minha cisterna está próximo de acabar, não deixe para pedir no dia que acaba. Então, pedindo antes, a Compesa está atendendo dentro desse prazo. A gente só atende menos do que isso, por exemplo, 24 horas, quando é pedido de órgão público. Hospital, por exemplo. Hospital São Sebastião, por exemplo.
É um hospital grande na cidade, é um hospital que atende muita gente, então a gente tem que atender com prioridade. Mestre Vitalino, enfim. Os órgãos públicos, em especial hospitais, a gente atende em 24 horas. Os moradores têm um prazo de até 5 dias, hoje atendemos em média de 3. Só que a gente precisa desse planejamento prévio dos moradores, não deixar para pedir no dia que falta, porque aí realmente cada minuto contado vai ser um minuto de sofrimento. Pedindo antes, a gente vai atender dentro do estabelecido, e hoje está um fluxo muito mais célere de atendimento. Só no mês de maio, né, devido a essas faltas de água que já foram sanadas, é bom que se diga, nós atendemos quase 700 pedidos de carro-pipa, todos dentro do prazo. E essa questão de entregar na casa, sim, sair com água ainda no caminhão? Como a Compesa é da administração pública, a gente é regido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, posso levar para sua casa, mas seu vizinho também tem que pedir. Eu não posso levar para 2 pessoas, porque senão você é o titular de uma casa, mas não é o titular da outra. Então, a gente teria um problema aí de transparência, né? Então, a gente precisa que cada imóvel peça sua água, né? Cada imóvel peça sua forma. E aí, reitero, inclusive ainda falar isso quando for tocar no ponto do abastecimento do Rafael. Quem tiver com a conta em dia e tiver a conta no seu nome, pode pedir caminhão-pipa que a gente abastece. Não tem dor de cabeça, só pedir que a gente abastece. Perfeito. Deixa eu voltar aqui para essa situação com o Almir Cirilo, o secretário, conversava com a gente. Foi em dezembro ou foi em janeiro que o Almir Cirilo esteve aqui, Juliana? Você lembra? Foi em dezembro, não foi? Ele falava da questão das obras estruturadoras que eram necessárias. Porque era a chegada da água da adutora, que naquele momento estava chegando, a adutora do Agreste, a água estava chegando na Eta Petrópolis. Foi logo depois da visita da governadora, acho que foi em dezembro mesmo. Né? Ele veio aqui, conversou e disse, olha, a gente não pode também dizer para as pessoas que a água chegando na subestação, na estação de tratamento, no outro dia ela está na casa das pessoas, porque são necessárias diversas obras estruturadoras na cidade para que essa água chegue e chegue com condição de abastecimento. Essas obras, essas que estão sendo trazidas agora, tenho a impressão que fazem parte justamente desse projeto. Mas o que é mais necessário, além disso que está sendo apresentado, para que a água chegue na cidade, com pressão correta, que chegue na cidade nos dias que são informados pela Compesa, na quantidade necessária, enfim, para que a água chegue, de fato, para as pessoas, Antônio? Vamos lá. O que é que acontece? A gente primeiro precisa entender da água da barragem, está lá na barragem do Prata, na barragem do Casinho, o que vem pela adutora do Agreste, o que é que ela representa até chegar a água na casa do povo. O abastecimento é dividido por etapas. A primeira etapa são os grandes sistemas adutores, as grandes tubulações, que levam a água da barragem até as estações de tratamento. Essa etapa, a Compesa, o governo do estado, vem avançando cada dia com essas entregas que ocorrem desde dezembro. Hoje, dia 20 de maio, Caruaru já tem um volume de água que é o que demanda a população. E um volume de água, quando a gente fala, sempre água tratada, tá certo? A partir desse momento... Então não é água bruta, é água tratada, já seria suficiente. Já é suficiente. Hoje, Caruaru demanda 1.400 litros por segundo, obviamente que no São João isso vai aumentar. Normalmente. Mas normalmente são 1.400 litros por segundo. Caruaru já recebe 1.400 litros por segundo, advindo da barragem do Prato, de Jucazinho e da adutora do Agreste. Lembrando que a adutora do Agreste, a gente, cada dia que passa, aumenta o volume que bombeia através do Rio São Francisco até a adutora do Agreste. Então a tendência realmente melhora e já é a realidade hoje. Caruaru hoje, o que precisa é o que tem. Então a tendência é que aumente. Logo em seguida, tem as estações de tratamento, o assunto já debatido aqui, problema resolvido, e o incremento que precisa, o aumento que precisa, já estamos em construção com a ETA Bela Vista. Então, a estação de tratamento também não é um problema. Logo em seguida, o que é que falta? Redes de distribuição. É o anúncio, a primeira fase do anúncio pela governadora, dia 18 de maio, 50 milhões, colocando Caruaru com a média de investimento acima até do que as 20 maiores cidades do país, perdendo só para 2 capitais. Então, a etapa de rede de distribuição, o pontapé foi dado dia 18. A tendência é que cada vez melhore. A par de tudo isso, são obras estruturadoras. Só que a gente também tem um grande volume de serviço. O que muitos ouvintes lhe reclamam são os serviços do dia a dia. Sim. É um pavimento aberto, é uma falta de água. Estourado, então, é uma outra vertente que a gente trabalha. A primeira etapa, investimento. As adutoras chegaram, as estações de tratamento estão operando em carga máxima. O que não está, a gente está construindo. E agora os anúncios das redes de distribuição. É isso que precisa para chegar água à casa da população. E logo em seguida, a gente tem que trabalhar em simultâneo, não existe divergência disso, do serviço do dia a dia, da rotina, né, do que a gente costuma dizer, da rotina padrão. É isso que a gente tem que fazer, que hoje a Compesa executa em média de 11 mil serviços
na cidade de Caruaru, entre serviço de esgotamento sanitário e abastecimento de água em todas as suas frentes, desde pavimento, falta de água na solução dela, abastecimento do carro-pipa, enfim, todos os problemas. Então, são sempre duas frentes de trabalho. Uma de investimento, obra, a segunda de serviço. E de investimento é esse cenário. Para a população ter essa tranquilidade de que o rodízio vai diminuir, é esse planejamento. Né? Explicitamente, aqui eu resumi 2 meses e meio de trabalho em 2 minutos, eu acho. Mas é mais ou menos essa a ideia, o norte que a gente está pensando. Aproveitando isso, eu sei que várias das obras já estão em andamento, como o senhor disse, várias já estão com licitação já na praça colocada para ser executada, mas as pessoas sempre perguntam quando. Né? O senhor sabe disso, né? As pessoas querem saber quando. Eu lembro que no ano passado a notícia era: daqui até o final do ano a gente vai ter uma transformação e quem sabe até acabar com o racionamento em Caruaru. Isso é notícia do ano passado, isso é notícia do final do ano. Começo do ano, mais ou menos, se mantinha esse discurso, né, que seria, daqui para o final do ano, a gente teria uma solução para, pelo menos momentaneamente, o problema de abastecimento de água em Caruaru. Mantém-se isso, daqui para o final do ano, a gente tem realmente essa possibilidade de dizer: olha, Caruaru, diferentemente dos últimos 167 anos, não terá mais dificuldade com água. Mantém-se isso, Antônio? Muito mais do que a promessa é a gente mostrar o que está ocorrendo hoje. Hoje eu já tenho 7 bairros em Caruaru e outros 5 já bem próximo disso, de racionamento zero. Vou dar alguns exemplos. Boa parte do Indianópolis, boa parte do Inocope, algumas áreas do bairro Petrópolis, boa parte do Jardim Boa Vista 1, Jardim Boa Vista 2 e alguns trechos do Jardim Panorama. Esses bairros já é realidade hoje, 20 de maio. Já está com rodízio zero. Outros bairros vão entrar nessa sequência. Só que para que a gente venha aqui e divulgue, a gente precisa ter todo um trabalho técnico por trás. Então já é realidade de alguns bairros desses. Né? Caruaru já tem esse cenário positivo nessas localidades. Nas demais, depende de obra. E quando é que vai ocorrer essa obra? Depende da localidade. Tem obra que a gente já inicia agora em junho. Por exemplo, o bairro do Universitário, a gente já está com praticamente tudo pronto para iniciar. Falta algumas licenças, anuência de pavimento, detalhe burocrático que se resolve em 15 dias. Sítio Torres, que é lá no extremo depois das Rendeiras, também já está com prazo de início no máximo de 60 dias. A licitação já ocorreu. Assinatura de ordem de serviço e início dos serviços. Copacabana, a licitação já é agora em junho. Serra Verde, a licitação é em agosto. Então são bairros, cada bairro está tendo um cenário. Rafael, já é início agora em junho, primeira semana de junho, já temos início dos serviços lá no Rafael e Contendas. E a Zona Oeste, do Cipó até Xique-Xique, caruaruensemente falando, né? Esse a gente está terminando o projeto, porque são quase 13 quilômetros de tubulação de grande porte. Então, para que a gente faça isso, incomodando o mínimo a população de Caruaru com as escavações, a gente está finalizando o projeto já para início da licitação. Então, assim, a realidade hoje, em 6 bairros já mudou, né? Vai mudar em mais outros, e no que não está mudando, a gente está iniciando as obras, boa parte das obras iniciando agora já, primeira semana de junho, obviamente que cada um dentro de um cronograma. O que é que a governadora mais nos cobra, né? Só tem obra se tiver recurso. Todas essas obras estão com recurso garantido. Não é coisa que o recurso ainda vai vir, já está no caixa. E a segunda é que a obra dê benefício. Né? O que o presidente mais nos cobra é a nossa diretoria. Então, isso está sendo feito. Peladas está incluso nessa situação também, porque como tem aqui Alto do Moura, Distrito Industrial, como fica ali nas proximidades, teve reclamação hoje de Peladas. Peladas estaria também contemplado nessa situação? Peladas, o cenário lá vai ser muito similar ao que a gente está fazendo na Serra Verde. Serra Verde, ali, a gente chama Serra Verde, mas na verdade vai de Lagoa de Algodão até a divisa ali com o Riacho das Almas, no Vitorino. Então, é muito similar ao que a gente está fazendo lá, a gente vai fazer em Serra Verde, vai fazer em Peladas. Assim que concluir Serra Verde, a gente já inicia o projeto de Peladas. Peladas hoje é água bruta, que vem de Serra dos Cavalos, e a gente precisa construir lá uma estação de tratamento e ampliar essa parte de rede de distribuição. O que a gente pede, até um pouco repetitivo, é que os moradores procurem a Compesa e façam a reclamação formal. Porque Peladas a gente está com abastecimento lá regular desde quinta-feira. Inclusive, fizemos... São João na Roça, né? Exato. Fizemos uma troca de tubulação de 120 metros de tubulação lá e concluímos o pavimento, que é a reclamação do pessoal. Terminamos a obra, logo em seguida fizemos o pavimento, 120 metros de pavimento, para que não houvesse nenhum dano à população. Caso tenha alguma reclamação, faz parte, pode reclamar a Compesa,
via os canais oficiais que a gente atende. Problema algum. Ô Eduardo, achei a sua mensagem aqui, que eu estava dizendo até para o Antônio Freire aqui, disse, olha, ele reclama todo dia. No dia que o gestor da Compesa está aqui, ele não reclamou, mas eu achei que o Eduardo do Divinópolis, ele bota, inclusive faz contagem, exatamente vai fazer 40 dias, aí a gente vai voltando aqui, ó, tem 37 dias, depois tem 36. Ele tem uma reclamação constante dessa rua, José Cesário da Costa, lá no bairro Divinópolis, que haveria esse vazamento constante. Né? Como ele manda vídeo e imagem quase todos os dias, eu acredito que seja algo que está derramando o tempo inteiro, né, nessa localidade. Perfeito. Ali no Divinópolis, fizemos intervenção quinta-feira passada, ali na rua Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, ali, logo no início, onde tem uma série de oficinas ali, veículo pesado passando. Então a gente teve que fazer uma troca de tubulação, rebaixou a rede, e aí parou alguns vazamentos que a gente estava tendo no Divinópolis. Mais uma vez, peço que o ouvinte, você nos encaminha aí. É o Eduardo do Divinópolis. A Rádio Jornal repassar para a gente já manda a equipe no local. Ainda hoje a equipe está lá fazendo esse conserto. Mais uma vez a gente consertou alguns vazamentos lá no Divinópolis. Pode consertar isso também sem problema algum. Perfeito. E zona rural? Você falou aqui alguns pontos há pouco, né? Mas, Rafael, eu acho que é o local que a gente mais recebe reclamação, ou um dos que a gente mais recebe reclamação aqui, conta do intervalo entre o abastecimento. E o pessoal fica dizendo, rapaz, a gente mora às margens da adutora, a gente vê a adutora passando aqui pertinho, a água passa na porta da casa da gente e a gente não tem água. Então, o que é que o senhor poderia trazer para essa comunidade em específico? Eu sei que houve o anúncio, mas é importante ouvir, que as pessoas escutem o que está sendo feito e o que é que pretende ser feito. Vamos explicar como é que funciona o abastecimento do Rafael, para que, explicando como funciona, a população entenda o que é que precisa. Nós temos a adutora, né, uma adutora que passa ali na margem, próximo ao Parque Milânio, ao assentamento Normandia, e essa adutora ela segue por toda a zona rural até Riacho Doce. Hoje, Riacho Doce, Juá, Palmatória, Lages, tem um abastecimento bem mais regular do que Rafael. E por que é que isso ocorre? Por dois motivos. O primeiro, o abastecimento do Rafael, ele passa pelo Milânio, ali pelo Contendas, né, pelo Normandia, vai até Carapotóis e depois retorna. Ou seja, ele tem que ir para depois voltar. E a gente sabe que isso acaba demorando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encurtar esse tempo, essa ida e essa vinda. Não precisar ir e voltar. A gente tem que fazer uma ligação direta. É isso que a obra, que a governadora anunciou sábado, ela contempla. Ela chega ali em Contendas e ela já deriva para o Rafael, vai ser na margem da BR-104. Então ela não vai precisar ir para depois voltar. Ela já vai em linha reta. Será que saiu do tempo aí que o abastecimento era via Tabocas? Exatamente. Ainda Exatamente. Isso, né? Então o que é que ocorre? Hoje não é mais por Tabocas, mas a adutora continua. Então ele ia e voltava. O que é que a gente vai fazer nessa obra anunciada? R$ 478 mil é o projeto total. É uma construção de uma adutora reta, como a gente fala, né? E um novo sistema de bombeamento. O segundo, a gente precisa de um bombeamento. A adutora passa, chega em Carapotóis e ela é bombeada para o Rafael. Agora isso não vai existir. A gente vai bombear a partir de Contendas. Então, Contendas, vai existir uma única unidade de bombeamento que aí manda essa água para o Rafael. O terceiro cenário, eu falei dois, mas teria um terceiro que também é muito importante, é o tamanho do tubo. Hoje, Rafael é abastecido por um tubo de 100 milímetros. O que é que isso representa? Os 8 litros por segundo que está lá. A partir de agora, essa nova adutora, que vai ser ligada via reto, né? Via direta de Contendas para o Rafael, ela é de 150 milímetros. Isso representa uma vazão de 18 litros por segundo. Então, a gente duplica a vazão. Resumindo, o que é que a população do Rafael ganha? Uma tubulação sem tantos arrudeios, como diz o povo de Caruaru, né, de forma direta. Uma tubulação de maior diâmetro, ao invés de 8 litros, vai passar a ser 18. E agora, uma tubulação que só depende de uma unidade de bombeamento, e não mais duas, como dependia anteriormente. Infelizmente, essa obra ela precisou ser acelerada por um fato que ocorreu há praticamente 45 dias, 60 dias atrás, que foi o furto dessas duas unidades, Carapotóis e Contendas. Mais uma vez, boa parte do segundo distrito está rodando normalmente. O prejudicado foi Rafael, por isso que a gente anuncia essa obra para lá. Então, o que é que ocorre? Esses dois furtos, não foi furto pequeno, quando a gente fala furto, é de quadrilha qualificada para isso. Roubaram as bombas que tinha nas unidades, roubaram cabeamento elétrico, roubaram transformadores, prejuízo de mais de R$ 200 mil para a Compesa. A população está sem acesso à água. Então, essa quadrilha são criminosos que estão cometendo um duplo crime aí. O primeiro, o crime do roubo propriamente dito ali do material elétrico. E o segundo, privando a população de acesso à água. Então, a Compesa também não vai permitir isso.
Já tiveram diversas reuniões sobre isso. A Compesa, inclusive, está criando um setor, um núcleo de inteligência dentro da Compesa para que combata esse tipo de criminalidade. A gente não vai permitir nenhum tipo de furto, seja furto de material elétrico ou seja furto de água. E isso a gente não pode permitir porque a população é a principal prejudicada. E a gente também não vai fazer conta de quanto é que precisa para repor. Foi isso que a governadora anunciou sábado. O que é que a gente faz enquanto essa obra está em curso? É uma obra, o benefício direto, mas ela demora ali 30 a 60 dias para que aconteça, já iniciando em junho. População do Rafael, Contendas, Normandia, só pegar a sua conta, seja o titular da conta, se tiver sem débito, pedir um carro-pipa Compesa, a gente abastece. Então, está liberado, a gente não vai fazer conta do quanto é, do que precisa, já está liberado isso, já está com ordens superiores, para que a população do Rafael que precisar de carro-pipa, solicite. A gente só precisa dessas duas situações. Que seja o titular da conta e que o imóvel esteja sem débito. O demais foi feito. E todas as contas de lá foram canceladas. Então, essa população estava pronta para fazer, se justamente haveria esse cancelamento. A população reclamou disso, já fizemos o cancelamento. Se porventura algum imóvel ou outro passou despercebido ali no filtro que a gente lança, só comunicar que a gente faz o cancelamento. E a gente só precisa disso. A população tem direito a carro-pipa? Tem. Né? Nesse caso, o que a ação criminosa fez, a gente tem que coibir. Como é que a gente vai agir? É fazendo uma obra estruturadora e, no curto prazo, liberando os carros-pipas. A gente só precisa que seja o titular da conta e esteja sem débito. Eu sei que a sua área é água, não é polícia, mas tem alguma forma da Compesa aumentar a vigilância ou de ter vigilância nessas localidades? Porque não é exclusivo de Caruaru. Eu sei também que não é a sua área, né? Gestão de negócios não vai estar tratando com gestor de bandido, é outra coisa. É totalmente diferente. Mas não teria ou vocês conversam internamente, quando tem uma reunião setorial, não sei, se não haveria essa possibilidade, porque acontece em Caruaru, acontece em Gravatá, acontece em São Caetano, acontece em Arco Verde. A gente o que mais discuta é isso. Bandidos foram lá e roubaram bombas, roubaram fios, cabos, e a população, como o senhor bem disse, é a maior prejudicada nisso. Perfeito. A Compesa está trabalhando junto com as forças policiais do ponto de vista de inteligência. Tá? O que a gente está fazendo? O primeiro ponto que foi solicitado pelas forças policiais é que a gente diminua o valor dos cabos que a gente coloca ali. Os cabos que são colocados são cabos de cobre, porque eles são de fácil comercialização. Agora, né, Vitória de Santo Antão foi a primeira cidade que a gente fez o teste, deu muito certo. Vitória de Santo Antão tinha sido furtada, os cabos de lá foram comprados cabos de alumínio, que tem um valor comercial muito inferior ao cobre. O cobre ele é 3 vezes mais pesado do que o alumínio, então não vale a pena fazer furto de alumínio. E aí a gente está substituindo nossas unidades, ao invés de cabo de cobre, cabo de alumínio. E aí, consequentemente, essa é uma das ações que a gente está pensando. Mais uma vez, essa criação desse núcleo de inteligência dentro da Compesa vai coibir esse tipo de furto. E é um trabalho de múltiplas mãos. Força Policial, Compesa. Inclusive, isso é relatado também por outras empresas, como empresa de energia elétrica, empresa de telefonia. As emissoras de rádio que migraram do AM para o FM, elas desativaram, em sua maioria, os transmissores de AM. E os transmissores de AM são transmissores pesados, com muito cobre por conta de fiação. Eles utilizam uma voltagem muito alta. Então, as emissoras de rádio no estado de Pernambuco e no país inteiro também foram vítimas, em muitos momentos, de furtos como esse. Exato. E aí, a medida ela tem que ser proporcional à estrutura que está sendo criada. Quem faz roubo desse tipo, por exemplo, a bomba de Carapotóis tem em torno de 1 tonelada. É pesado. Quem faz esse tipo de roubo não é criminoso que a gente encontra em qualquer lugar. É quadrilha formada para isso. Então, a resposta tem que ser à altura. E aí a gente não vai permitir ou vai fazer medidas que sejam menos do que isso. Vai ter que ser medida enérgica e vai ter que ser bem resolutiva. Então é isso que a gente está pensando. Um trabalho muito de inteligência. Obviamente que tem outras ações que a gente não pode relatar aqui, mas qualquer tipo de furto a gente vai coibir fortemente. É a mão do Estado presente nesse tipo de situação. Perfeito. Eu estou nos últimos minutos, até o chefe já botou a cabeça ali na porta, mas só uma pergunta para a gente concluir. Em relação a tem o gato e o macaco. O gato é o da energia elétrica e o macaco é da... Não, o macaco é da energia elétrica e o jacaré. Tem muita reclamação disso também, inclusive de gestores anteriores da Compesa, que diminuíam a vazão de determinados bairros a questão do furto da água. Aquele canozinho que passa fora do contador ou entra de maneira misteriosa nas casas. É crime e as pessoas podem denunciar a Compesa caso saibam da existência disso. Perfeito. É crime, e aí quando a gente fala crime, não é que quem está furtando a água, ela está simplesmente
evitando de pagar a Compesa. Não é só um crime financeiro. A conta que a gente faz não é nem essa, também, né? Mas não é somente essa. É um crime na qual eu proíbo que pessoas de bem tenham acesso à água. Tem comunidades aqui em Caruaru, que a gente já vai ter reuniões com o Ministério Público, vai ser pesado a punição, onde comunidades, algumas pessoas furtam e a comunidade passa a não ter acesso à água.